Olá pessoal, prazer, meu nome é Evandro Soares. Tentarei explicar o mais breve possível uma pequena introdução para a instrução e ensino através da carta de Paulo aos Coríntios. Então fica aí, tentarei influenciar todos nós a estarmos vencendo em Cristo Jesus. Corinto, quando no seu auge de início, Corinto ele era uma cidade muito humilde, muito acolhedora, muito receptiva. Como exemplo, se chegasse algum turista em Corinto, ele seria bem recebido. Havia pessoas ali para ajudar com as malas, havia pessoas ali para oferecer o que comer, o que beber, instruir para onde ir, oferecendo carona, apresentando trajetos. Então, Corinto era uma cidade muito bem receptiva, tendo ali no lugar privilegiado, entre o mar Egeu e o mar Jânio, ou Jônio, como que era na linguagem latina. Mas mesmo Corinto estando ali nesse lugar privilegiado, então eles eram muito receptivos, recebiam muitas pessoas, vários tipos de pessoas, de vários tipos de nações, vários tipos de culturas, vários tipos de tradições. Era uma cidade receptiva, muito diferente na época que Paulo esteve em Corinto e ele mandou a carta a Corinto. Ele esteve ali por volta de mais ou menos no ano de 51, 52 depois de Cristo. A carta ele manda ali por volta de mais ou menos 55, 56 depois de Cristo. Então, quando Paulo está em Corinto, Corinto não é mais essa cidade receptiva. Corinto não é mais essa cidade que gostava de receber os turistas, que gostava de receber os viajantes, gostava de receber as pessoas que iam ali visitar. Corinto agora, infelizmente, nesse tempo de Paulo, Corinto está envolvido com violência, está envolvido com roubo, está envolvido com pilantragem, sacanagem. Corinto não sabia mais receber melhor as pessoas. Quando as pessoas chegavam ali, eles sabendo que eram turistas ou viajantes, já tentava aplicar um golpe, já aplicava algum tipo de roubo, apresentava trajetos mais longos só para um possível roubo, tentava vender carnes totalmente contaminadas, carne com cortes mal feitos, adereços, seja com o efeito de influência tanto de Afrodite, ou a Diana, isso levando em contraste com Éfeso também, essas duas divindades que eu mencionei. Então esses adereços também não eram muito bem amarrados, muito bem bonitinhos, muito bem designados. Enfim, agora aquele tempo de humildade passou-se e nesse tempo agora só é o relaxo, só é de fazer de qualquer jeito, de qualquer situação, enfim. A Corinto humilde já não existe mais. Nesse tempo de Paulo, essa humildade ela ficou velha e se transformou em autoritarismo. Então as pessoas chegavam ali já tentavam impor: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que ser do meu jeito, olha, você vai ter que comprar isso, senão eu vou te trapacear, senão eu vou... E havia muitas ameaças ali. Então Paulo, olhando para isso, para essa humildade que não existia mais, e agora sem um tipo de autoritarismo e um autoritarismo muito bem desenvolvido pelo relaxo e desorganização, Paulo menciona que eles precisavam voltar à humildade e precisavam, através dessa humildade, ouvir umas boas notícias. E qual que é essa boa notícia? A notícia da humilhação da cruz. Então, o remédio a qual Paulo estava dando ali: olha, vocês precisam voltar à humildade, para vocês deixarem essas pilantragens, para vocês deixarem esses tipos de sacanagem, esses tipos de aproveitamento do autoritarismo, vocês precisam mudar essa maneira, e essas maneiras vocês só conseguem através do Evangelho. Por que Paulo está mencionando somente o Evangelho? Porque ali já havia idolatria, já havia tipos de adoração, havia tipos de louvor, de diversos tipos de cultura, diversos tipos de tradições, e eles já teriam tentado fazer festas para vários tipos de ídolos, consagrar tipos de cortes de carne para vários tipos de ídolos, e eles não se transformavam. Então Paulo estava dizendo a eles: olha, esses tipos de afazeres que vocês estão fazendo estão indo contra vocês mesmos. O que vão mudar vocês é através do Evangelho. E Paulo apresenta o conteúdo desse Evangelho, que esse conteúdo que Paulo apresenta é a humilhação na cruz. Então eles precisavam sair daquele autoritarismo, voltar
né, naqueles tempos que era humilde, e isso através do evangelho, e o evangelho, o conteúdo desse evangelho seria a humilhação na cruz. Algumas pessoas estavam recebendo esse tipo de evangelho, esse tipo de boas novas, só que eles estavam sendo ignorantes a esse tipo de informação. Então Paulo, ele direciona em um conteúdo ao qual não um conteúdo inocente, um conteúdo ao qual eles não sabiam o que estavam fazendo. O conteúdo ao qual Paulo se dirige é relatando que eles sabiam o que estavam fazendo e eles estavam sendo ignorantes porque eles conheciam a respeito do evangelho, não só a respeito de bastante divindades, tanto romanas quanto greco-romanas, se é que eu cometi o pleonasmo aqui, ou gregas. Então, vários tipos de divindade, mas vocês conhecem a divindade, o Cristo, o Filho do Deus, e vocês conhecem, mas vocês continuam ignorando. Então, vocês estão fazendo não porque vocês não sabem, não por causa da inocência, mas sim por causa da ignorância que vocês estão tendo com o Evangelho, que pode transformar vidas. Então, Paulo apresenta esse resultado, o que provoca o resultado de quando você recebe esse evangelho e esse conteúdo pode fazer na sua vida. A renovação da mente. Não adianta nada a pessoa ser impactada pelo evangelho, ele lê a Bíblia, ele ora, ele canta muito bem, ele faz muito bem, mas na verdade ele não tem a mente renovada e continua com os mesmos adereços, continua com o mesmo tipo de pecado, continua com o mesmo tipo de violência, continua cometendo vários adereços que direcionam para um pecado, continua desenvolvendo métodos para que as pessoas sempre caiam. Então aqui o conselho de Paulo voltem para a sua humildade, conheçam a Cristo, o que foi feito na cruz, o que Cristo fez na cruz, e vocês reconhecendo isso, o resultado é ter a mente renovada. Quando ele vai caminhando para o capítulo 8, ainda na primeira carta, ele menciona o que eu devo fazer com as pessoas que estão me olhando. Então Paulo, ele se identifica como apóstolo, ele chama a responsabilidade para ele, e ele, nessa responsabilidade que ele tem, ele percebe que as pessoas estão olhando para ele, por ele ser esse apóstolo, né, chamar esse nome apóstolo. Então as pessoas olhavam para ele e exigiam o testemunho dele. Então ao invés de ele provocar um tropeço na vida das outras pessoas, ele dava bom testemunho para não permitir que as pessoas tropecem através do testemunho dele. Para uma aplicação pessoal hoje, o que estamos fazendo para influenciar as pessoas ao meu lado a serem vencedores ou serem simplesmente perdedores ou derrotados ou fracassados? O conselho de Paulo aqui, você ter na mente renovada o impacto do evangelho acontecer na sua vida, você vai influenciar pessoas a vencerem. As pessoas vão olhar para você, vão querer saber o porquê que você está vencendo, o porquê que você, através das guerras, através das batalhas, você acaba se fortalecendo. As pessoas vão perceber o porquê que você está bem. Então, fica aqui uma pequena didática, né, a respeito dessa identificação de Paulo nos primeiros capítulos ali a respeito de identidade, né? Então o evangelho da cruz, ele tem que chegar até nós, e esse evangelho na cruz, quando chega até nós, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter a mente renovada e influenciar as pessoas que estão à minha volta a vencer e não a serem perdedores. É por isso que Paulo menciona que ele não come carne que pode pensar que está contaminada, ou se ele bebe isso, se ele faz isso. Então, para evitar com que as pessoas pensem mal dele, então ele prefere ficar longe disso, né? Então, essa didática que eu quero apresentar nesse vídeo. Vamos tomar cuidado com o que fazemos, com o que falamos, né? E quando recebemos o impacto do evangelho, mesmo se já recebemos, né, ou está para receber, que nós possamos ter a nossa mente renovada. E com a nossa mente renovada, não nos colocaremos para influenciar as pessoas a perderem, a ser frustradas só por causa de uma inveja humana, mas sim nós influenciaremos as pessoas a viverem bem, a se consagrarem melhor, a viverem em uma comunidade melhor. Enfim, quando nós recebemos o impacto do evangelho, nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta recebam o impacto também e também viva bem segundo o evangelho de Cristo.
A você que gosta desse tipo de conteúdo ou desse tipo de informação, dessa minha maneira de expressão, fica aqui, compartilha com o grupo do WhatsApp ou do Facebook ou qualquer página ou veículo de comunicação aí. Bom, que vocês estejam vencendo em Cristo Jesus.